Oi, boa tarde. Você vai ver agora. Chegam ao Brasil as primeiras doses da vacina infantil contra a Covid. E a Fiocruz já entrega em fevereiro a AstraZeneca 100% nacional. A Anvisa pede a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros. A Coreia do Sul começa amanhã a tratar pacientes com uma pílula anti-Covid. Ainda o flagrante de um deslizamento que acabou em segundos com um casarão histórico em Ouro Preto, Minas Gerais. E uma nova forma de visitar a Catedral de Notre-Dame, na França, que ainda se reconstrói de um incêndio. O Repórter Brasil Tarde desta quinta-feira, 13 de janeiro, está no ar. A gente abre essa edição com uma excelente notícia. Vamos direto para Guarulhos, São Paulo, onde já estão as primeiras doses pediátricas da vacina contra a Covid. A repórter Júlia Balharini já está lá e traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Monique, e a todos que nos acompanham. Este primeiro lote contém 1.200.000 doses da vacina pediátrica da Pfizer. Este lote, vindo da Holanda, chegou durante a madrugada no aeroporto de Campinas, em Viracopos, e depois os imunizantes vieram aqui em um caminhão para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos. Por volta das 10 horas da manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve aqui para acompanhar todo este processo e falou durante uma coletiva. Vamos ouvir. Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para a aplicação dessas vacinas, e elas estão hoje aqui no Brasil. No Distrito Federal, a vacinação de crianças começa no domingo. A repórter Ana Luísa Prazer conta agora pra gente ao vivo como vai ser a imunização por lá. Boa tarde, Ana. Oi, Monique, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Repórter Brasil Tarde. Isso mesmo, o esquema de imunização aqui do Distrito Federal contra a Covid-19 para crianças já foi anunciado. A imunização começa já no próximo domingo e vai começar de forma escalonada. Nesse primeiro momento, serão vacinadas aí as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências permanentes e também as crianças sem comorbidades de 11 anos de idade. À medida que novas doses forem chegando, novos grupos serão convocados para fazer essa imunização. A expectativa é que o Distrito Federal receba amanhã 16.300 doses pediátricas da vacina Pfizer. Dessas 6.000 serão separadas para vacinação itinerante, que vai atender as crianças com dificuldade de locomoção e também as que estão sob tutela do Estado. As outras doses remanescentes serão distribuídas aí para 11 pontos fixos em todo o Distrito Federal. Monique, o DF tem atualmente 268.000 crianças entre 5 e 11 anos aptas a receber a imunização. Essa vacinação será feita em 2 doses, com um intervalo de aplicação de 8 semanas entre elas. Para vacinar, as crianças não podem apresentar nenhum quadro gripal e nem ter tido febre. Elas terão de ser acompanhadas ali no momento da imunização pelos pais ou o responsável legal e levar uma documentação que comprove esse parentesco. Eu volto com você aí no estúdio, Monique. É isso aí, vamos vacinar, garotada. Obrigada. E a gente volta a São Paulo, onde o governo estadual anunciou novas recomendações de prevenção ao coronavírus. A Anne Zanetti está lá, conversa agora com a gente. Boa tarde, Ana. Como ficam as atividades esportivas por aí, hein? Oi, boa tarde, Monique, a você e a todos. A recomendação do governo por aqui é de que os eventos esportivos e musicais exijam comprovante de vacinação, além do uso de máscara e da disponibilidade de álcool em gel para o público.
Outra recomendação para as prefeituras é que elas reduzam em 30% a capacidade de público em eventos esportivos, musicais e outras atividades que possam causar aglomeração. Nesse caso, Monique, cada município tem autonomia para estabelecer essas regras de acordo com a realidade em cada local. As medidas vêm depois de um aumento de casos de Covid causado pela variante Ômicron. Em 2 semanas, o número de internações em UTIs teve aumento de 59% e nas enfermarias o número de internados quase dobrou. Outra novidade anunciada ontem foi a abertura do pré-cadastro para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Desde ontem, o site Vacina Já permite que os pais preencham um formulário simples com alguns dados das crianças, igual foi feito com os adultos logo no início da vacinação. Isso serve para agilizar e diminuir filas nos postos de saúde, mas reforçando, esse pré-cadastro não é obrigatório. Aqui no estado, existe a previsão de que o início da vacinação aconteça já neste fim de semana. Monique. Isso é uma boa notícia. Obrigada, Anne, pelas informações. Até amanhã. As primeiras doses de uma vacina 100% nacional contra a Covid vão ser entregues ao Ministério da Saúde já no mês que vem. A previsão é fabricar 120 milhões de doses neste primeiro semestre. O ano começou com uma excelente notícia para a ciência brasileira. A Fundação Oswaldo Cruz se tornou a primeira instituição do país capacitada para produzir e distribuir uma vacina Covid-19 100% nacional. Com o parecer favorável da Anvisa na última semana, as primeiras doses já devem ser envasadas neste mês e entregues em fevereiro para a distribuição pelo Ministério da Saúde. Para aprovação do registro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária avaliou a equivalência do processo produtivo, comprovando que as vacinas produzidas com o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo de Biomanguinhos, possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade daquelas processadas com o ingrediente importado, seguindo as mesmas etapas do processo produtivo e metodologias de análise exigidas. Até o momento, a Fiocruz possui o equivalente a 21 milhões de doses em insumo nacional, que estão em diferentes etapas de produção e controle de qualidade. A capacidade atual da produção dessas linhas de produção do IFA é ao redor de 12 milhões e meio de doses por mês. A gente já tem essa quantidade produzida e a nossa contratualização com o Ministério da Saúde neste momento é para entrega de 120 milhões de doses nos 6 primeiros meses. O processo de transferência da tecnologia da AstraZeneca aconteceu em tempo recorde, apenas 1 ano, quando esses processos costumam levar cerca de 1 década. Isso torna a vacina Covid-19 pela Fiocruz uma importante conquista para o país, que não vai mais depender da importação de IFA. Isso demonstra a nossa capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade. Representa o cumprimento do nosso papel como laboratório oficial do Ministério da Saúde, incorporando tecnologias essenciais para o Brasil e trazendo soluções para a saúde pública. Houve um repasse de cerca de 1,9 bilhão de reais para a Fiocruz para que ela pudesse se equipar. O Brasil dá um passo muito importante na autossuficiência da produção da vacina de Covid-19. Com esse passo de produzir a vacina em solo brasileiro, é muito importante porque sinaliza na independência do país de outros países para a produção desse insumo que se mostrou extremamente importante no enfrentamento da pandemia, que foi a vacinação. O mundo bateu mais um recorde no número de casos de Covid registrados em 24 horas. Além dos Estados Unidos, outro país ajudou a aumentar os registros. Hora de um giro internacional. Os Estados Unidos seguem liderando a lista de países com maior número de casos em apenas um dia, com 894 mil. Mas desta vez, o que ajudou a elevar a taxa mundial foi a Índia, que bateu o próprio recorde, registrando 442 mil. Em terceiro lugar está a França, com 361 mil. E hoje é dia de paralisação em grande parte das escolas no país.
Os professores declararam dia de greve em protesto contra a política adotada pelo governo durante a pandemia, que, segundo eles, não é coerente em todas as escolas. O governo anunciou 3 mudanças nos protocolos para a volta das aulas desde o Natal. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson sofre pressão de parlamentares para renunciar. Ele se desculpou ontem publicamente por ter participado de uma festa em maio de 2020 durante um lockdown no país. A Coreia do Sul recebeu hoje um carregamento de 630 mil doses da pílula antiviral da Pfizer para o tratamento da Covid. Os tratamentos começam amanhã e a Coreia vai ser o primeiro país na Ásia a usar o medicamento para tentar conter a doença. A quantidade é suficiente para 21 mil pessoas e o remédio se mostrou eficaz em prevenir 90% das hospitalizações. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pediu a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil. Ao vivo, o repórter Maurício de Almeida tem as informações para a gente. Oi, Maurício, boa tarde. Olá, Monique, boa tarde. Hoje, aqui no Porto do Rio de Janeiro, nenhum navio de cruzeiro está ancorado, um sinal de que essa recomendação da Anvisa já está sendo respeitada. O órgão encaminhou para o Ministério da Saúde e para a Casa Civil da Presidência da República um pedido para o cancelamento completo de toda a temporada de cruzeiros na costa brasileira. Desde o fim de dezembro, a Anvisa já tinha solicitado um cancelamento preventivo para evitar a contaminação de Covid. Mas depois de uma análise que foi realizada, que identificou que em 12 dias o número de contaminações a bordo aumentou 37 vezes, a Anvisa decidiu solicitar o cancelamento completo de toda a temporada. Desde dezembro até o dia 6 de janeiro, 1.177 casos de Covid-19 foram diagnosticados em navios que faziam uma temporada na costa brasileira. Várias viagens, inclusive, tiveram que ser canceladas na metade devido ao surto de Covid que apareceu a bordo. Agora, a Anvisa analisa outros dados para saber se vai tomar mais medidas em outros eventos que podem ser realizados turísticos aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Voltamos com você, Monique. Isso aí, Maurício, todo cuidado é pouco. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco, o flagrante de um deslizamento que acabou com um casarão histórico em Ouro Preto, Minas Gerais. Ainda em Minas, um balanço sobre os prejuízos causados pela chuva. A gente volta já. Um deslizamento de terra destruiu um casarão histórico em poucos segundos em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. Além do casarão do século XVIII, que pertencia à prefeitura, um depósito foi atingido. Não houve feridos. O imóvel histórico estava interditado desde 2012, justamente por causa do risco. Hoje mesmo, bombeiros fizeram uma verificação no local e conseguiram isolar a área antes do desmoronamento no Morro da Forca, centro histórico de Ouro Preto. De acordo com a Defesa Civil, o solo estava encharcado por causa da chuva dos últimos dias. E a Defesa Civil de Minas Gerais atualizou o número de atingidos pelas chuvas no estado. 24 pessoas morreram, quase 4 mil estão desabrigadas e mais de 24.600 estão desalojadas. Várias cidades registraram mais ocorrências e prejuízos com os temporais. Vamos ver na reportagem da Rede Minas. Pelas redes sociais, repercutem vídeos mostrando a força da correnteza do Rio Doce em Conselheiro Pena. Há muitos anos que eu não vejo esse rio desse jeito, viu? O nível da água alcançou 6 metros de altura. Na zona urbana, alguns moradores ainda estão ilhados. Timóteo está em situação de emergência e contabilizou quase 400 ocorrências ligadas às chuvas e enchentes do rio Piracicaba. Parte deste calçamento desabou e casas foram invadidas pela água na zona rural. Parte de um barranco cedeu, arrastando carros em um condomínio residencial de Ponte Nova, na Zona da Mata. Moradores se arriscavam para resgatar outros veículos, mas ninguém se feriu. Na cidade, que ainda tem pontos de alagamento, o nível do rio Piranga está diminuindo, mas ainda continua acima do patamar de inundação. Próximo dali, em Santa Cruz do Escalvado, este ônibus passava por uma ponte quando ela desabou. Ninguém se feriu. Várias ruas da cidade ficaram debaixo d'água. Motoristas e pedestres se arriscavam no meio da enxurrada. Juiz de Fora também decretou situação de emergência. Desde a semana passada, a Defesa Civil Municipal atende em média 66 chamados por dia. Na cidade, já choveu mais da metade do esperado para todo o mês de janeiro.
No Alto Paranaíba, 3 pontes estão interditadas em Coromandel. Em cidades da região, existem outros 20 pontos de bloqueio total ou parcial nas vias e rodovias. E em várias cidades mineiras, escolas da rede estadual têm acolhido famílias desabrigadas ou funcionando como pontos de apoio para receber donativos. Milhares de pessoas estão fora de casa em Minas. E em Congonhas, na região central de Minas Gerais, além de sofrer com as consequências das chuvas, os moradores temem a proximidade da barragem de rejeitos da companhia CSN. Em Congonhas, a chuva dos últimos dias provocou deslizamentos no bairro Dom Oscar e levou a Defesa Civil a interditar várias casas nas encostas e ruas mais altas. Na parte baixa, mais problemas. O rio Maranhão, que corta a cidade, chegou a transbordar. A água que subiu inundou vários bairros como o Residencial. Moradores recolhem o que sobrou da enchente. Só voltamos hoje, porque não teria condições, né? A água estava toda inundada aqui ainda, né? Então não teria condições de a gente estar voltando. Agora que a gente conseguiu voltar para iniciar a limpeza. E é justamente no Residencial que os moradores, além da enchente, também ficam mais apreensivos ainda quando chove muito. A ameaça vem de cima. A barragem Casa de Pedra, considerada uma das maiores do mundo em área urbana, que tem alteamentos que atingem a mais de 75 metros, o equivalente a um prédio de 20 andares. Nos últimos dias, uma trinca numa das estruturas levou técnicos a serviço da CSN a redobrar a atenção num dos trechos da barragem. Em nota, a mineradora informou que não há risco de rompimento. Este engenheiro, que já trabalhou na área de mineração, fez uma análise das últimas imagens da Casa de Pedra durante o período chuvoso. Numa barragem daquele porte, qualquer pequena sinalização tem que ser observada com muito critério. Essa barragem, ela tinha que começar o descomissionamento dela rapidamente. Mas para isso você tem que tirar aquela população que mora ali embaixo. O senhor tem mais medo do rio que sobe ou da Casa de Pedra que enche? Da barragem. E mais sobre chuva. Em Goiânia, a Defesa Civil monitora as áreas ameaçadas pela água com o uso de drones. A reportagem da TV Brasil Central. Com a ajuda de drones, a Defesa Civil vai mapeando todas as áreas de risco. Devido à quantidade de chuvas que vem caindo nos últimos dias em Goiânia, o risco de desabamentos e alagamentos é grande. Ao todo, são 18 locais que correm o risco de ter casas alagadas na capital. E para tentar evitar acidentes, a Defesa Civil vem realizando trabalhos preventivos. O drone é um equipamento de extrema importância para nós da Defesa Civil. Ele nos ajuda a verificar locais onde humanamente seria possível de observar, como por exemplo, infiltrações no dique, erosões no dique e a questão do volume também, do nível do rio. Por causa das últimas chuvas, o volume de água do rio Meia Ponte subiu em 3 metros de altura. Por causa disso, a Defesa Civil está dando uma atenção especial a 4 setores que ficam à margem do rio, porque eles correm riscos de alagamentos. Quase todo ano alaga a casa, o pessoal perde móvel, enfim. Depois que começou a Defesa Civil, começou a trabalhar aqui, arrumar o dique para o poder público, começou a arrumar aqui a beira do rio. Incrível, por esse ano não teve alagamento para nós. Para evitar alagamentos, a Prefeitura de Goiânia vem trabalhando nas áreas de risco, colocando barreiras às margens dos rios e também orientando moradores. Em casos de casas condenadas ou alagadas, é feita a retirada dos moradores e eles são encaminhados para abrigos provisórios. Hora da previsão do tempo para todo o país com o Davi Tapajós. Boa tarde. Olá, Monique, boa tarde. Nesta quinta-feira, o ar quente e úmido forma nuvens carregadas sobre quase todo o país. A previsão é de chuva entre a tarde e a noite nos estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e também aqui em São Paulo.
No Nordeste, a zona de convergência intertropical provoca pancadas em grande parte da região, inclusive no litoral. Somente os estados de Sergipe e Bahia têm previsão de sol entre nuvens. Aqui a máxima em Teresina, no Piauí, de 32 graus e Salvador com máxima de 31 graus. As áreas de instabilidade também provocam chuva no norte. Tem alerta de temporais para os estados do Amapá, Amazonas, Rondônia e Pará. Mas a chuva não dá trégua nas temperaturas, não, que continuam na casa dos 30 graus. Olha só aqui, Boa Vista fechando com 35 graus de máxima, Manaus 34, Rio Branco e Belém com 32 e Porto Velho com 30 graus. No sul, uma massa de ar seco impede a formação de nuvens sobre a parte da região. O calor atinge o Rio Grande do Sul e eleva as temperaturas. Os termômetros podem chegar na casa dos 40 graus em vários locais do estado. Por outro lado, o Paraná e Santa Catarina têm previsão de chuva isolada durante a tarde. Vamos conferir as máximas para hoje. Olha só, Porto Alegre com 34, Florianópolis 29 e Curitiba fechando com 25 graus de máxima. E amanhã a gente volta com mais informações sobre o clima. Monique, é com você. Obrigada, Davi. Pescadores artesanais e aquicultores vão ter mais opções de crédito. Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Caixa Econômica vai disponibilizar recursos para financiar a atividade em todo o país. As novas linhas de crédito são destinadas a pescadores artesanais que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF. Cada pescador poderá contratar até R$ 250 mil para a compra de equipamentos de captura e conservação de pescado e até R$ 200 mil para investimento. O empréstimo para custeio poderá ser pago em até 12 meses. Já o crédito para investimento poderá ser dividido em até 120 meses. A taxa de juros é de 3% ao ano. A concessão de crédito pretende contribuir para o desenvolvimento da economia nas regiões próximas à costa, rios e lagos, apoiando principalmente pescadores artesanais. Desse crédito para pescador artesanal é muito importante, porque hoje uma rede profissional nossa dura 2 anos e a gente não tem como comprar outra. Vai ser uma ajuda muito grande para os pescadores e para investir no material de pesca que está caríssimo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também lançou o edital para a concessão de 7 terminais pesqueiros públicos, localizados em cidades como Aracaju, Belém e Manaus. A expectativa é gerar mais de 2.400 empregos diretos e indiretos e beneficiar mais de 59 mil pescadores artesanais. Estruturas que custaram aos cofres do Brasil quase 300 milhões de reais parados e que agora, junto com essa grande ação da Caixa Econômica de Financiamento, vai poder oferecer estrutura para desembarque, para óleo diesel, para gelo. O governo anunciou ainda a cessão de uso de águas da União para a instalação da primeira piscicultura marinha do Brasil, localizada na costa de Ilhéus, na Bahia. O empreendimento vai receber investimento privado de 60 milhões de dólares, mais de 340 milhões de reais. Isso realmente nos ajuda não só em divisas, mas em especial ao abastecimento interno do nosso país, a combater a fome, a combater a pobreza, porque isso dá emprego também. Os produtores rurais têm um novo instrumento para acesso a políticas públicas do governo, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que entrou em vigor no dia 31 de dezembro. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet. As mudanças no cadastro devem trazer melhorias para um setor fundamental no país, a agricultura familiar. Segundo o último censo do IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são formados por pequenos e microprodutores, responsáveis por boa parte da comida que chega ao prato do brasileiro. O governo federal acredita que a medida vai facilitar a identificação de fraudes
Pelos cálculos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cerca de 3.300.000 novos pequenos agricultores passarão a ter acesso a programas federais como o PRONAF, que oferece créditos para melhorias na plantação e compras de insumos. A agricultura familiar realmente está sendo protegida, né? Esse sistema vai dar uma proteção, poder combater também as irregularidades, porque vai estar o direto produtor dessa plataforma. O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo e telecomunicações, teve uma alta de 2,4% em novembro, na comparação com o mês anterior. E no acumulado de um ano, soma 9,5%. Os dados são do IBGE. Assunto para nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Oi, professor, boa tarde. O que esses números representam para a nossa economia? Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esses números são muito bons e mostram que o PIB realmente, em 2021, teve um desempenho acima da média histórica, até eu diria. Como você colocou muito bem, o setor de serviços, que é o principal setor, que representa quase 70% do PIB, teve um desempenho de 2,4% apenas em novembro, né? Que foi o segundo melhor resultado do ano, Monique. Só perdeu para o mês de fevereiro de 2021. Quando houve aquele relaxamento das medidas. Agora, veja só, neste ano, o setor de serviços cresceu 10,9%, que é também excepcional e bastante acima da média. Podemos dizer com tranquilidade, Monique, que no ano passado o setor de serviços puxou a economia e também a geração de emprego. Não podemos esquecer que no ano passado foram gerados mais de 3 milhões de empregos. Então, esse resultado é positivo. No acumulado, em 12 meses, o setor de serviços cresceu 9,5%. Agora, vamos esperar o resultado de dezembro, né, Monique? Porque aí a gente vai ter uma visão completa do ano de 2021. Esse resultado até agora, nós temos o resultado de novembro. Mas já é muito bom começar o ano com esse crescimento. Agora, professor, com o avanço da vacinação, não temos mais vistos os lockdowns, né? Esse setor deve ter mais crescimento também? Pois essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Em princípio, está tudo pronto para um grande, vamos dizer assim, um grande crescimento econômico. Só que agora nós temos essa nova variante, né? Essa nova cepa, que é o Omicron. E ela está causando um estrago muito grande num setor que é chave dentro do setor de serviços, Monique, que é o setor de transporte e turismo. Vejam o número de voos que já foram cancelados, vejam o número de viagens que estão sendo adiadas, né? Então, esse Omicron, infelizmente, ele está gerando um efeito semelhante, não na mesma escala, claro, mas semelhante ao de outras variantes. Então, vamos torcer para que essa variante nova, né, esse Omicron, não cause o estrago na economia causado pela variante Delta lá atrás. Se isso não acontecer, nós temos um cenário propício para o crescimento econômico. Se essa cepa se aprofundar e causar esse estrago, aí a economia pode ficar prejudicada para 2022, sim. Agora, sobre inflação, os serviços estão conseguindo repassar nos preços a inflação, professor? Bom, vai depender muito do segmento do setor de serviços, né? Por exemplo, o setor de transporte aéreo, que ele é muito oligopolizado, né? São poucas companhias aéreas, eles conseguiram passar, tá certo? Então, julho para eles, agosto, foi um mês excelente, que foi um mês de férias. As pessoas não tinham tirado férias em janeiro do ano passado, nem em dezembro, né? Então, com isso, houve um grande número de famílias, né, tirando férias, indo almoçar fora, restaurantes, bares, etc. E aí, isso em julho e agosto. Em setembro e outubro, já sentindo um pouco o efeito do aumento da taxa de juros e também em função dos gastos que foram feitos em julho e agosto, as famílias cortaram muitas despesas e isso explica por que o setor de serviços em setembro e outubro não teve um desempenho tão bom. Não que o desempenho dele do ano não tenha sido bom, mas esses 2 meses foram meses de cortes de orçamento e de ajustes às novas taxas de juros. Tá certo, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Muito obrigada, professor Ricardo Caldas. Até amanhã. O governo federal realiza uma consulta pública sobre prevenção da gravidez na adolescência. As críticas, opiniões e sugestões recebidas vão ajudar na construção de um plano nacional. Os desafios da maternidade chegaram cedo na vida de Maria José e tumultuaram a adolescência dessa criana de Chapuri.
Eu quis me afastar totalmente das minhas amigas. Minha barriga vai crescer, as minhas amigas vão continuar linda e bela e eu vou ter uma responsabilidade enorme que eu não tinha antes. Segundo pesquisa realizada no país em 2020, a cada 1.000 habitantes foram registradas 53 gestações em meninas entre 15 e 19 anos. No mundo, a média é de 41 gestantes adolescentes a cada 1.000 pessoas. A idade transforma a gravidez em um caso de risco à saúde das jovens, prejudicando a formação profissional e até mesmo a inserção no mercado de trabalho. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deseja criar o Plano Nacional com políticas públicas abrangentes que venham a prevenir o risco sexual precoce e a gravidez na adolescência. Para isso, quer ouvir a sociedade. E é muito importante que as pessoas contribuam, principalmente com seus olhares, para garantir que existe uma diversidade de visões técnicas ou de opinião. Acesse a plataforma Participa Mais Brasil e traga as suas sugestões, contribuições, ideias que vão compor o nosso plano nacional. Dessa forma, você vai ser um ator que vai estar ajudando a transformar a realidade das nossas crianças e adolescentes em um ator na defesa dos seus direitos. O prazo para participar da consulta pública vai até amanhã. Para contribuir, basta buscar na internet Plataforma Mais Brasil. Daqui a pouco, o acidente com um helicóptero nos Estados Unidos. A polícia diz que foi praticamente um milagre ninguém ter morrido. E uma forma nova de conhecer a Catedral de Notre Dame, em Paris, fechada desde que foi atingida por um incêndio. Até já. Nos Estados Unidos, um acidente de helicóptero terminou com todas as 4 pessoas a bordo salvas, incluindo um bebê de 2 meses. O acidente foi na Filadélfia. O helicóptero médico transportava o bebê, que estava sendo transferido, uma enfermeira e 2 tripulantes, e caiu na escadaria de uma igreja. A polícia local considerou um milagre que todos tenham se salvado sem ferimentos graves e sem atingir árvores ou a rede elétrica. Milagre. O navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro vai passar 4 meses atendendo populações de diversas comunidades ribeirinhas de difícil acesso no Acre. É a 22ª edição desta operação realizada pela Marinha. Reportagem da TV Encontro das Águas. 4 meses de missão. Este é o tempo que a equipe do navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro vai passar na 22ª edição da Operação Acre. O principal objetivo é oferecer atendimento médico para pessoas de comunidades isoladas em municípios do interior do estado. Para isso, o navio é equipado com consultório odontológico, centro cirúrgico para procedimentos de pequeno porte, mamógrafo, enfermaria, consultórios médicos e farmácia. Nós contamos com profissionais, equipe médica de 30 militares, entre médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. As especialidades que nós contamos dos médicos é pediatra, um cirurgião geral, um radiologista e um dermatologista. Por um lado, a tripulação que segue para cumprir mais uma missão. Por outro, as famílias que ficam na expectativa do retorno. O sentimento que prevalece entre os familiares que ficam aqui hoje é a saudade, mas com a certeza de que a importância da missão é muito maior. Esta é a 3ª vez que o Cabo João Paulo viaja para a operação. Para ele, o momento de partir e deixar a esposa e o filho é o mais delicado. O coração da gente, eu não tenho palavras, entendeu? Perde muita coisa, ele faz aniversário em março, a gente perde, mas a missão em si é bonita, então vale a pena. No final de tudo, vale a pena. Mas essa espera termina logo, logo. A previsão de retorno da equipe é para o dia 6 de maio. Até lá, cerca de 20.000 pessoas devem ser atendidas pelo navio. Uma expedição científica aqui no Brasil, no século XIX, é tema de uma exposição virtual que celebra os 20 anos da Escola Nacional de Botânica, no Rio de Janeiro. Na época, milhares de espécies foram catalogadas entre o Rio e a Amazônia.
Em 1817, os alemães Spix e Márcios chegaram ao Brasil para uma expedição histórica. O zoólogo e o botânico viajaram a convite da princesa Leopoldina e percorreram mais de 10 mil quilômetros, num trajeto que ia do Rio de Janeiro até a floresta amazônica. A viagem, feita no lombo de mulas, durou 3 anos e rendeu o registro de milhares de espécies da flora e da fauna brasileira. Parte desse trabalho pode ser visto na exposição virtual realizada pelo Jardim Botânico no Rio. Muitos dos nomes científicos que nós temos hoje de algumas plantas, se deve ao fato deles terem coletado, catalogado, identificado e registrado esses espécimes. É um marco, importantíssimo para a nossa ciência, para a nossa história, para a nossa arte e cultura, o resultado dessa expedição. A viagem até a Amazônia resultou na publicação da obra Flora Brasiliensis, que levou 66 anos para ser concluída. Dividida em 40 volumes, ela contém a descrição de mais de 20 mil espécies. As observações dos naturalistas não se limitaram à botânica. Incluíram também o registro de animais, mapas e tribos indígenas do Brasil Império. A exposição virtual marca os 20 anos da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A instituição já havia abrigado uma mostra presencial sobre o assunto em 2017, mas agora, com a pandemia, a intenção foi digitalizar o material para tornar o conteúdo mais democrático e acessível. A gente tem que conhecer a nossa história, a gente tem que conhecer nossa origem, nossas raízes. A gente tem que valorizar o que é nosso. Na medida que a gente conhece e valoriza o que é nosso, torna muito mais fácil a gente entender as nossas lutas e questões para um país melhor, para uma sociedade melhor, com mais educação, mais instrução, Uma instalação de realidade virtual vai levar turistas a conhecer a Catedral Notre-Dame de um ângulo diferente, através da história. Uma forma de visitar a Catedral original, que vai permanecer fechada até 2024. Para quem vê assim, esta é uma sala fechada com pinturas estranhas na parede. Para as pessoas que usam os óculos de realidade virtual, esta é a Catedral de Notre-Dame, mesmo estando a 11 quilômetros da Catedral de verdade. A instalação mostra a Notre-Dame vista pela história, uma forma inusitada de conhecer o espaço original, que agora está fechado para turistas. Quem visita o espaço sai impressionado. Você se esquece de que está em um espaço fechado e o ambiente é magnífico. É bom não ter medo de altura, diz essa mulher. A sensação é fora do comum. Fiquei impressionado pelo fato de que permitem um mergulho no passado, conta este homem. A instalação foi pensada e programada durante 2 anos. Agora deve ser levada para apresentação em Nova York, Roma e Moscou. Já a catedral original, parcialmente destruída por um incêndio em abril de 2019, vai demorar ainda um tempo até que os turistas possam visitá-la. Os planos de reabertura são para 2024, para celebrar os Jogos Olímpicos que acontecerão naquele ano em Paris. Outras notícias às 7 da noite no Repórter Brasil. E você pode rever nossas reportagens nas redes sociais. Uma ótima tarde, a gente se encontra aqui amanhã a partir de 12h15. Até lá!